Talvez você esteja num quarto escuro, à espera de uma luz que não vem. Talvez você esteja numa ilha à procura de uma paz que lá não tem. Talvez você esteja num quarto escuro à espera de uma luz que não vem. Talvez você esteja numa ilha à procura de uma paz que lá não tem. Talvez você esteja num dilema sem saída, querendo tirar a própria vida. Talvez em suas veias corra o líquido da morte, aniquilando a vida e a sorte. Jesus, Ele é a tua sorte. Jesus, Ele livra-te da morte. Jesus, Ele é o pão da vida. Jesus, Ele tem uma saída. A paz do Senhor a todos, amém? Amém. Hoje é um grande dia, como todos os outros grandes dias, né? Que estamos aqui unidos, podendo falar da palavra do Senhor, podendo aprender um pouquinho mais daquilo que Deus tem para nossas vidas, né? E o que Ele tem para nossas vidas? Ele diz assim: ouvireis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se nós não ouvirmos a palavra, nós não seremos libertos. Por isso que é importante nós entendermos aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, amém? Vamos lá saber quem é um verdadeiro cego. Essa pregação seria para os cegos? Sim, para eles poderem enxergar. Por que eu estou falando isso daí para vocês? Porque a palavra está escrita assim, olha. No Evangelho de João 9, a partir do versículo 24, diz assim: então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego. E lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, que era cego e agora vejo. Perguntou-lhe, pois: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhe respondeu: já vos lhe disse, e não atendeste, porque quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos?
Então injuriaram e lhe disseram: discípulo deles é tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: nisso é de se estranhar, que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo jamais se ouviu que alguém lhe tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo do pecado, e nos ensina a nós? E o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrou-lhe e perguntou-lhe: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem és, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já os tem visto, e é este que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas por que agora dizeis: nós vemos, subsiste o vosso pecado? Muito interessante. Hoje nós estamos conversando com o pastor Francisco aqui, batendo papo. E ele falou que logo que ele se converteu, nós demos uma Bíblia para ele de estudo, e a primeira palavra que ele tirou justamente foi essa. Respondeu-lhe Jesus: se fossem cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis: não vemos, subsiste o vosso pecado. O que nós queremos dizer com isso? Nós estamos falando de um homem que nasceu cego. E lá no começo, no versículo 1, quando ele fala que ele era cego desde nascença, né? Nós vemos uma pergunta, né? Que os próprios discípulos de Jesus falaram. Mas ele nasceu cego por quê? Quem pecou? Foi ele ou foi os pais dele? Porque era de um costume do povo dizer que se havia uma doença na família, que se havia um problema na família, que a pessoa nascia de um certo modo aleijado, cego, com deficiência, era porque os pais haviam pecado. Por que isso? Lá em Êxodo 20, fala que a maldição vem até a terceira e quarta geração daqueles que não temem ao Senhor, né? Mas nesse caso, Jesus foi bem claro quando respondeu para os discípulos. Nem ele pecou, não há pecado nisso daí. Isso daí não existe pecado nenhum. Ele nasceu cego para que se manifestasse a minha glória sobre a vida dele. E é o que aconteceu. Quando Jesus chegou, fez um lodo, né? Com barro, passou nos olhos dele e falou assim, olha, com um guspe, né? Passou nos olhos dele e falou assim, vai lá e se lava lá no tanque de Siloé. E ele pegou e foi. E começou a ver. Olha só que coisa mais interessante. Quando ele chegou e fez aquilo justamente que deveria ser feito, ele obedeceu. Primeiro, Jesus pegou, fez um lodo com a saliva dele. E já passou nos olhos. Ele falou assim, mas escuta, isso aqui vai... Ele poderia pensar, esse negócio tudo ruim, esse negócio que parece lama nos meus olhos vai me curar? Ele não questionou, ele simplesmente fez. Essa é a diferença daquelas pessoas que obedecem. Olha, vamos voltar um pouquinho atrás, quando Naamã, né, que era leproso, ele foi até Eliseu para que Eliseu o curasse. Eliseu não deu nem bola muito para ele, porque ele era um general,
e só mandou um empregado, ele falou, olha, fala para Naamã ir lá se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Mas como assim? Por acaso não existe rios mais limpos lá na Síria que eu poderia me banhar? Ele começou a questionar. Teve que alguém chegar para ele e abrir os olhos, porque até então Naamã estava cego pelo orgulho dele. Mas Naamã era orgulhoso, sim. Naamã foi muito orgulhoso, porque se ele obedecesse, ele não ia questionar. Por que eu tenho que me banhar aqui? Por que eu tenho que fazer isso? E normalmente nós temos visto muito isso. Aonde? Nas pessoas que são rebeldes. E essas pessoas normalmente questionam por que tem que fazer aquilo, por que isso, por que aquilo. Isso é um sinônimo de rebeldia. Tanto é que quando realmente Naamã, ele resolveu obedecer e se banhou, ele foi curado. E não foi na primeira vez que ele mergulhou, não foi na segunda vez, não foi na terceira, foi na 7ª vez que ele realmente foi curado da lepra. E esse rapaz, ele poderia ter questionado, como eu disse há pouco, sobre por que passar lodo nos meus olhos, por que fazer essa meleca aqui nos meus olhos. Não, ele simplesmente foi e fez. Ele não conhecia Jesus e nem sabia que Jesus era o Senhor. Mas após os próprios fariseus chegarem, aquelas próprias pessoas que eram estudadas na Bíblia, né? Chegarem e começarem a questionar a ele, ele mesmo chega e fala, olha, ninguém poderia fazer um cego de nascença enxergar se não fosse Deus. Então, ele deixou bem claro que ele entendia que Jesus era alguém muito importante. Mas somente depois disso, depois de tanto ele chegar e questionar, ele chegou e falou, escuta, afinal de contas, vocês estão me questionando tanto a respeito de quem me curou, vocês querem ser discípulos dele? Porque as pessoas que desdenham quer comprar, já diz o velho ditado, né? Quem desdenha quer comprar. Mas na verdade ali os fariseus, eles queriam incriminar a Jesus, porque Jesus, justamente no sábado, começou a fazer o quê? A fazer o lodo, que não poderia haver um trabalho nenhum, para poder chegar e prosseguir o trabalho no sábado. Mas ele continuou e foi e fez, independente dos outros julgarem ou não. E Jesus é assim, ele faz os milagres em nossas vidas, e ele não pergunta olha, quem vai se importar com isso? Ele simplesmente faz. Eu sou um milagre, você é um milagre de Deus. Se você está ouvindo esse ensinamento hoje, é porque você é um milagre de Deus. Porque de onde você veio? E você veja bem como eles eram, se eles queriam seguir realmente o Velho Testamento, eles falaram assim, mas escuta, os próprios discípulos perguntaram quem pecou, né? Sendo que lá em Ezequiel, capítulo 18, a partir do versículo 18, fala assim, quanto ao seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Mas dizeis, por que não leva o filho a iniquidade do pai? Porque eles já queriam chegar e falar assim, o pai foi ruim, o filho tem que carregar. O filho tem que carregar o pecado do pai. Tem que pagar pelo pecado do pai. Mas Jesus foi bem claro. Porque o filho fez o que era reto e justo e guardou todos os seus estatutos e praticou. Por isso, certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá e não será morto.
Atenta bem para esse detalhe, aquele que eu sempre costumo falar. A palavra de Deus e as promessas de Deus são condicionais. Se significa, se a pessoa fizer o que é certo, ela vai receber a bênção. Mas se não fizer, não vai receber a bênção, porque a minha palavra, ela é recheada de bênçãos de Deus. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Mas Deus não castiga ninguém, a própria pessoa se castiga. Porque pela própria palavra, a pessoa acaba morrendo nos seus delitos, morrendo nos seus pecados. É verdade que se o pai, no caso, for uma pessoa que carrega já desde as antecedências dele, né, um espírito de prostituição, de adultério, carrega sobre si tantos e tantos maus, vai ser mais difícil o filho chegar e poder sair fora daquilo, porque já vem no sangue. Até esses dias eu estava comentando com o pastor sobre isso. E estava comentando com a minha filha também sobre isso. É coisa impressionante quando nós vemos a genealogia das pessoas. A minha mãe tinha o costume de falar assim, minha mãe não conhecia a palavra, até hoje não conhece bem, não porque a gente não explique, não ensine. É que ela não consegue entender. Mas a minha mãe sempre explicava o seguinte, olha, quando você for casar, você tem que chegar e ver como é a família dessa pessoa. Conforme for a família dessa pessoa, não case com ela. Por quê? Existem maldições que vêm, que vai passando no sangue, vai passando no modo da pessoa ver, que nem antigamente falava muito, olha, prenda suas cabras porque meus bodes estão soltos. Então isso significa que, olha, meu filho é garanhão mesmo, meu filho vai pegar todas as mulheres, incentivando a prostituição. E isso é uma coisa que nós temos que vigiar muito. Ver da onde nós viemos e ir cortando as maldições. Porque aqui diz bem claro, né? Mas diz, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo. E guardou todos os meus estatutos e praticou. Por isso, certamente, viverá. Então, esse filho, ele vai ser abençoado, mas ele vai precisar lutar muito mais, porque ele já vem com uma carga pesada de tantas coisas lá do passado, né? Mas vamos voltar lá para o cego de nascença. E o que me chamou a atenção hoje à tarde foi quando nós estávamos falando, que o pastor Francisco chegou e falou, o que me chamou a atenção foi quando eu abri a Bíblia que vocês me deram, assim que eu me converti, era uma Bíblia de estudo e caiu justamente nisso. Porque os fins justificam os meios, porque nós vemos muitas pessoas, hoje em dia, saindo fora do Evangelho, com tantos e tantos maus testemunhos. É uma coisa que incomoda a gente, porque a pessoa se converte e continua na prática de uma pessoa que continua a mesma coisa que era antes. A pessoa não muda. Ou se muda, continua com os mesmos costumes de antigamente. Vai para os barzinhos, bebe. Ah, mas pastor, você mesmo não falou que você bebia, você ia para a igreja? Sim, eu procurava a igreja, mas quando realmente eu entendi e Jesus me mudou, foi uma transformação muito grande. Quando eu realmente deixei de ser cega espiritualmente. Porque o pior cego é aquele que não quer ver. É aquela pessoa que olha para dentro de si próprio e tudo está certo. Todo mundo está falando contra ele. Fala assim, olha, você tem que mudar, porque assim não é o certo. Mas a pessoa fala assim, não, eu sou o certo e acabou. E tá todo mundo falando assim, olha, não pode roubar, não, mas eu roubo porque eu preciso comer. Mas olha, você pode chegar e ir para a igreja vai te ajudar. Não, mas eu tenho que roubar. Eu vou ganhar R$1.100 que é o salário hoje por mês. 1.100 não dá para me sustentar. Eu em 1.100 eu roubo num dia. E só trabalho um dia roubando. Esse é o pior cego. É aquele que não quer enxergar.
Mas a partir do momento que a pessoa conheceu Jesus, a partir do momento que a pessoa entendeu quem é Jesus, a partir do momento que, como aquele cego, ele não tinha entendido ainda, ele só falou assim, olha, somente um Deus poderia fazer, somente Deus poderia chegar e me curar da minha cegueira. Não tinha mais ninguém que pudesse me curar. Mas ele não tinha entendido ainda. Tanto é que aqueles fariseus, eles foram ainda perguntar para os pais dele. Escuta, afinal de contas, teu filho era cego mesmo de nascer? Eu não acredito nisso. Ele falou assim, olha, ele já é maior. Ele pode chegar e explicar tudo o que aconteceu. Mas por que eles falaram isso? Eles sabiam quem era Jesus, mas eles tiveram medo de falar. É o que diz a palavra. Se vocês lerem o Evangelho de João, capítulo 9, você vai ver que os pais dele tiveram medo de falar. E muitas vezes nós, pelo medo, muitas vezes nós, para não enguiçarmos com nossos familiares, muitas vezes nós, para não termos problemas, nós achamos melhor renunciar. E não dizer que realmente que Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida. E isso acontece no meio artístico, isso acontece com as pessoas que têm uma certa fama, isso acontece nas igrejas, em muitas igrejas que muitas vezes não querem perder os membros e não ensina realmente aquilo que a pessoa deve viver. Mas a palavra ela é muito clara. Quando fala, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Se a gente não conhecesse Jesus e não soubesse que realmente aquilo era um pecado, nós estamos isentos. Mas a partir do momento que nós tivemos o privilégio que Jesus nos chamou, a partir do momento você foi um privilegiado, uma privilegiada, eu fui uma privilegiada quando Jesus me chamou. Porque eu pude rever os meus valores. Eu era cega, eu cometia um monte de coisas erradas e achava que não, que até era Deus que estava me ajudando. Porque afinal de Deus sabia do meu sofrimento. Mas a partir do momento que eu entendi, como aquele homem entendeu, como aquele homem que fora cego entendeu, e quando realmente Jesus perguntou para ele, né? E quando ele entendeu, Jesus foi ao encontro dele, porque viu o que ele estava passando, ele foi expulso da sinagoga, ele foi expulso ali daquele lugar por causa de Jesus. Mas Jesus foi ao encontro dele para ver se realmente ele tinha entendido. Embora ele já tinha chego e tido uma experiência enorme com Jesus. Assim como eu e você um dia tivemos experiência com Jesus, mas mesmo assim nós não entramos no caminho certo. Demorou um certo tempo. Mas quando Jesus realmente entrou para ficar no seu coração, quando realmente Jesus perguntou para ele, você sabe quem eu sou? Você sabe com quem você está falando? Você está falando com o Deus, o Filho de Deus. Você está falando com aquele que te curou. Aquele que você afirmou que somente Deus poderia chegar e fazer essa obra. Então você está falando com ele. Agora você não é mais cego. Agora você está enxergando a verdade. Porque eu sou a verdade, o caminho e a vida. Vocês conseguem entender? Que quando nós realmente mudamos de vida, quando realmente nós entendemos e ouvimos a palavra, quando realmente nós entendemos aquilo que é errado, nós sabemos tudo que é errado. Até esses dias eu comentei sobre isso, uma criança de 2 anos, se você falar para ela, não pega isso daqui porque é errado, não pode pegar isso. A criança faz o quê? A primeira coisa, quando você chega, a criança põe para trás e esconde. Até na própria internet nós vemos
O caso de uma menininha que a mãe pergunta, você que pegou batom? Ela que tá toda cheia de batom, ela fala assim, eu não, foi não sei quem que pegou. Porque ela sabia que era errado. Então, assim como cabe nós ensinarmos nossos filhos pelos caminhos que eles devem andar, assim como cabe a nós ensinar os nossos filhos o caminho certo, assim Deus faz conosco. Amém? Amém, Senhor. Então, essa palavra fica com vocês. Lá em João 10 fala assim, em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é o ladrão e salteador. Qual porta você quer entrar? É do aprisco? Você é uma ovelha? Eu sou uma ovelha? Eu tenho que entrar pela porta, eu tenho que ouvir a voz do meu bom pastor. Eu tenho que ouvir a voz daquele que realmente ama, daquele que realmente me chamou, que chamou a você. Aquele que teve amor, sabe? De chegar e falar assim, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Aquele que realmente deu a oportunidade para que nós pudéssemos hoje viver uma vida com certeza de uma salvação, de uma vida eterna, onde não vai mais ter dor, sofrimento, angústia. Mas existem regras para que nós possamos chegar e entrar. Mas existem regras para que a gente possa chegar e falar assim, eu ouvi a voz do bom pastor. Se atentamente eu ouvir a voz, eu receberei as bênçãos. Se atentamente eu ouvir aquele que um dia se entregou por mim, se atentamente eu ouvir a voz do Espírito Santo que está lutando por gemidos inexprimíveis por mim, eu serei salva. Eu serei salvo. Mas existem regras. Amém? Amém, Senhor. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por um dia, o Senhor ter se preocupado conosco, meu Pai. Pessoas cheias de pecados, mas o Senhor vem nos purificando, nos limpando no dia a dia, nos ensinando o verdadeiro caminho. Por isso, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Senhor, agora vem te pedir pela vida da dona Iraci, vem te pedir, Senhor, pela vida de quem, bem? Do parente do Alex, do filho do Alex, Senhor. Venho te pedir, Senhor, pela família daquelas pessoas que hoje faleceram ali na Fernão Dias. Senhor, eu não os conheço, mas eu sei que o Senhor conhece, eu não sei nem o nome deles, mas eu sei que o Senhor sabe o nome deles, Pai. Console, Senhor, essa família, Pai. E tantas outras que estão perdendo os seus entes queridos, Senhor. Mas o mais duro, Senhor, é saber que quando nós perdemos nossos entes queridos, porque estão nos caminhos errados, meu Pai. Quantas e quantas pessoas estão chorando pelos seus filhos, que estão agora, Senhor, na Cracolândia, que estão, Senhor, em tantos caminhos errados, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. Olha, Senhor, o choro dessa mãe, desse pai, desses avós, dessas pessoas que têm seus entes queridos, Senhor, que resolveram, Senhor, seguir a caminhos errados, Pai, seja ele qual for, que o Senhor possa, Senhor, trazê-los de volta para Ti. E aqueles que não são, Senhor, ainda, Deus, nos chames, Pai, porque são filhos dos Teus servos, Senhor, que estão clamando por essas vidas, Pai. Eu te peço, Senhor, que Tu visite a cada lar, Senhor. Visite, Senhor, a cada vizinho. Ah, Senhor, a cada casal, a cada filho, cada filha. A cada avós, Pai.
Vai visitando, Senhor, cuidando dessas pessoas, Senhor. Casais que estão brigando, casais que estão sendo, Senhor, massacrados, meu Pai, pelo inimigo, porque não ouvem a Tua voz. Senhor, me preocupa muito quando as pessoas não conseguem ouvir a Tua voz, Pai. Senhor, olha essa mulher, Senhor, que tem sido submetida aos gostos do marido, Pai. E ela está fazendo tudo para não perder esse relacionamento, mas o marido tem aproveitado e feito dela, Senhor, uma escrava, Senhor. Da mesma forma, Senhor, acontece com os homens. Senhor, eu te peço, entra nesses lares, Senhor, que haja transformação, Pai. Senhor, entre em cada estabelecimento dos teus servos, protege, Senhor. Coloca teus anjos, Pai, para que eles possam realmente chegar e tomar conta daquele local, para que nenhum homem fraudulento, nenhum homem sanguinário possa entrar ali e fazer o mal, Pai. Em nome de Senhor Jesus, coloque em cada lar, meu Pai, os teus anjos, acampando, Senhor, em cada portão, acampando em cada lugar, Senhor. Como vigilante, Senhor, 24 horas por dia, Pai, para que nenhum mal entre naquele local, nem espiritual, nem material, Senhor. Senhor, olha por cada funcionário, Senhor, de cada empresa, Senhor. Olha, Senhor, pelos nossos funcionários, pelos funcionários dos teus servos, que nós possamos ser exemplos para eles, Pai. Olha, Senhor, pelos funcionários que são teus servos, para que possam ser exemplos para os patrões que não são convertidos. Tira, Senhor, aquele jugo, Senhor, que tudo é o demônio, porque nem tudo é o demônio, Senhor. Na verdade, muitas vezes se perde o emprego porque não há uma responsabilidade de chegar cedo, de não faltar. Então, Senhor, ensina os teus servos a praticar, Senhor, o que é reto. Senhor, eu te peço, cuida, Senhor, da nossa igreja, tanto física, Senhor, como virtual. Cuida das pessoas que estão nos ouvindo, Pai. Entra adentro em cada coração agora, vê a necessidade de cada um, Senhor. Se for enfermidade, Senhor, traz cura. Se for financeira, Senhor, traz, meu Pai, uma saída, traz um escape, Pai. Que eles possam sentir o teu milagre, Senhor, acontecer nesse momento, Senhor, em suas vidas. Nós te agradecemos, Senhor. Te pedimos pela vida do Dilico, do Rafael, de todos aqueles que se afastaram de ti, Senhor. Pelas pessoas que estão na cadeia, Pai. Converta, Senhor, essas vidas que estão lá. Que eles possam prestar atenção e ao sair, Senhor, possam continuar praticando, Senhor, a tua palavra. Cuida, Senhor, dos médicos, enfermeiros, de todas as pessoas que trabalham em hospitais, Senhor. Para que essa doença maligna não pegue, Senhor. Já saiu uma nova cepa dessa doença, Senhor. E a gente nem sabe se vai adiantar esses remédios ou não. Mas, Senhor, dá estratégia para que nós, teus servos, Senhor, podemos estar imunes dessa doença. É o que te pedimos nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um forte beijo para vocês. Amém. E que o Senhor possa ser sempre soberano sobre a tua vida, que jamais venha a faltar nada, que o Senhor esteja sempre presente em seus passos, que o Espírito Santo de Deus sempre traga consolo e direção para onde você deve servir, para onde você deve seguir, que o Senhor seja lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. É que eu te desejo e te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Um forte beijo. Ah, não esqueçam, tá? Nosso YouTube, Igreja Seara Restauração. Compartilhem. Vão lá, põe um joinha, assistam cada culto lá, isso nos ajuda bastante. Tá bom? Se inscrevam. Um beijo.